Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse novo programa que se intitula Inteligência Espiritual. Nós vamos aqui, pouco a pouco, apresentar alguns vídeos de no máximo 10 minutos em que vamos refletir sobre a temática espírita e a possibilidade dela nos guiar em nossas vidas. Sejam bem-vindos, então. Hoje nós vamos conversar sobre o tema fé. E separei aqui do nosso livro Inteligência Espiritual uma frase que eu gostaria que fosse o ponto de partida dessa reflexão. Anotamos o seguinte: a prática cotidiana do Evangelho, no contexto da inteligência espiritual, revela fé estruturada em obras, argamassada com inalienável bom senso e maturidade do senso moral. O Espiritismo, como doutrina filosófica, apresenta a moral do Cristo como a sua moral. Não vamos encontrar nenhuma distância entre os ensinos de Jesus e suas parábolas e o pensamento da doutrina espírita no que diz respeito à nossa vida moral. Aliás, o Espiritismo define moral como regra de bem proceder. E a fé que o Espiritismo apresenta, portanto, é uma fé estribada na moral de Jesus. Mas é preciso que nós aprofundemos um pouco mais o raciocínio em torno da perspectiva de fé que o Espiritismo apresenta. Porque Allan Kardec, em A Introdução de um Evangelho segundo o Espiritismo, teve a oportunidade de apresentar a seguinte ideia: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O nobre codificador está acenando com esta frase essa relação inalienável dentro da doutrina espírita entre fé e raciocínio. O espírita não é alguém que apenas crê, é alguém que passa a crer na medida que compreende. E compreende pondo as suas antenas da inteligência, da compreensão, conectadas com os princípios filosóficos do Espiritismo, passando pelo crivo da razão, da lógica, procurando se apropriar desse saber através da leitura, da meditação, em torno das obras de Allan Kardec. E vai estruturar a própria fé, com base então na lógica, no exercício saudável da dúvida, na aprendizagem ativa desses postulados, aceitando aquilo que a razão lhe permite absorver. Portanto, o apelo da doutrina espírita, em termos de fé, é que nós façamos esse exercício diário, na medida em que vamos nos aproximando dela, através dos estudos e das vivências que ela nos oferta. O exercício de compreender para crer. Dessa forma, a fé espírita é uma fé que alarga os horizontes a respeito da vida, convidando-nos a usar o Evangelho de Jesus não somente como um texto que pode nos emocionar a alma, pelo contrário, mas como bússola, como recurso substancial, importante para o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual nessa encarnação. O Evangelho é, portanto, um conhecimento a ser estudado, compreendido, meditado e vivido. Como anota o Espírito Emmanuel no seu livro intitulado Renúncia, onde nos convoca, através de um romance muito bem estruturado, a pensarmos a nossa relação profunda com o Evangelho, para que a fé que abraçamos não seja uma fé rasa, uma experiência superficial, de quem atende simplesmente um compromisso social na sua relação com a fé, um ritual social. Pelo contrário, a fé espírita é um convite para olharmos para dentro e estabelecermos parâmetros de autoanálise em que podemos verificar a distância entre aquilo que fazemos e aquilo que falamos, entre a moral que professamos e o desafio de superar a nós mesmos
no que diz respeito aos vícios, às imperfeições, às dificuldades morais, que precisamos olhar como quem vasculha o aspecto sombrio da própria personalidade sem culpa, mas com desejo de tornar-se uma criatura melhor, porque esse é o sentido da nossa própria reencarnação. Aqui estamos na Terra para isso, e é o que a fé espírita vai nos apontar. Não há como nos tornarmos espíritas, legitimamente espíritas, ou compreendemos, por outras palavras, a mensagem do Espiritismo, se não exercitarmos a fé que raciocina e a prática que se propõe funcionar na lógica do autoconhecimento, da autoavaliação e do desenvolvimento pessoal e espiritual. Então a fé espírita é uma fé que amplifica a nossa compreensão a respeito do Evangelho. Passa a ser o Evangelho o nosso mapa de conduta. O Evangelho, estamos nos referindo aqui, ao cristianismo do Cristo. Não aquilo que os homens fizeram da sua mensagem, não as deturpações dogmáticas de um pensamento embolorado do passado que passou a empanar a luminosidade da mensagem. Estamos falando da Boa Nova como receita para aprender a amar, como convite à educação de nós mesmos na direção do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Convite feito por Jesus há mais de 2000 anos. Daí é importante que nos debrucemos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali vamos encontrar nas anotações de Allan Kardec e nas lições dos Espíritos Superiores um convite muito bem apresentado. É o convite de que procuremos praticar o código ético-moral apresentado pelo Cristo nas mais diversas circunstâncias da vida. Seja na intimidade, no que diz respeito ao nosso próprio coração, ao nosso pensamento, seja nas relações interpessoais, seja de maneira observada na vida pública, seja em silêncio, em sigilo, na intimidade da vida intrapsíquica, na relação intrapessoal, de nós para conosco mesmos. É importante que a doutrina espírita seja olhada por esse prisma, como um convite a uma espiritualidade prática. Aí nós precisamos distinguir religião com R minúsculo de religião com R maiúsculo. A religião com R minúsculo diz respeito ao ritual, à prática exterior, à adesão a dogmas, à frequência a um templo, pura e simplesmente. Religião com R maiúsculo em qualquer experiência religiosa, em qualquer expressão da fé, vai significar vivência, uma experiência transcendente e profunda, de busca permanente da identificação do ser com os postulados que abraça, num processo de transformação moral, de crescimento para Deus, cuja testemunha é a própria consciência. É um exercício de autoeducação, na promoção de valores melhores, na adesão de um código de ética, na sintonia com o código de ética do Cristo. Mais do que isso, é a vivência da espiritualidade que o Espiritismo apresenta. Espiritualidade compreendida como esses valores básicos que nos tornam uma criatura melhor. Porque, no final das contas, a adesão a uma fé, a experiência religiosa, com R maiúsculo, da espiritualidade, que não se prende em rótulos, mas que diz respeito à vivência, no final das contas, só tem sentido se nos torna uma criatura melhor. A religiosidade e a fé são ferramentas que Deus nos dá para que nós vivamos serenamente, em paz de consciência, como resultado do dever cumprido, como consequência da nossa transformação interior. O Espiritismo, então, nos convoca a esse melhor propósito. Todos nós estamos matriculados nessa escola renovadora. Cabe-nos aproveitar a oportunidade, pois que estamos na Terra em trabalho autoeducativo. E a experiência religiosa é esse recurso excelente para que retornemos um dia à vida espiritual
melhor do que aqui nós aportamos pela experiência do renascimento. Vamos pensar nisso e exercitar essa religiosidade profunda em prol da nossa felicidade e do aproveitamento adequado dos nossos dias sobre a terra. Muita paz e obrigado pela sua atenção.